Olá, bom dia a todos. Para a gente falar de saneamento, a gente primeiro tem que entender o que é sanear. O que significa sanear o processo? Sanear o processo significa você curar, você sanar as irregularidades. Só que quando a gente pensa em saneamento, a gente só pensa em saneamento em um determinado momento, que é no meio do processo, né? Que no Código Antigo era na audiência preliminar, e em alguns casos os juízes estavam dando já por decisão em gabinete. Acontece que o juiz, na verdade, ele faz esse saneamento em todos os momentos do processo, desde a petição inicial até a sentença. E isso por quê? Porque cada ato processual precisa de um controle judicial, precisa de um juízo de admissibilidade. Então, o juiz, na verdade, ele acaba saneando o processo de forma isolada desde o seu início, desde a petição inicial. E é por isso que nós temos várias decisões pedindo para emendar, que os senhores nem gostam, né? Mas é por isso que nós temos decisões para emendar. Após a contestação, às vezes a gente tem alguma outra providência, e até chegar mesmo ao momento do saneamento. Mas o fato é que, perante o Código de 73, a gente não via o saneamento com muita frequência, ou então pela frequência que ele deveria ter. Por quê? O juiz não gosta de sanear o processo? Não é isso. O problema é que sanear o processo dá trabalho. Então, o juiz pensa o seguinte: bom, eu vou tocar, por exemplo, eu, no meu caso, eu sou juíza titular da primeira vara civil de Vitória, que eu tenho 8.000 processos. Imaginem só, eu tenho uma média de 100 processos por mês para analisar a admissibilidade desde a petição inicial. Então, o que os juízes normalmente fazem? Eles vão tocando o processo. Eles analisam a petição inicial, eles observam se tem algum problema grave. Se não tiver, eles vão tocando o processo. E eles só deixam para ver efetivamente o processo, analisar as questões processuais e materiais no processo, na sentença. Porque a lógica do juiz é o seguinte: bom, já que eu vou ter que parar para perder tempo nesse processo, que seja uma vez só, e não duas vezes, no meio do processo e no final do processo. Então, essa era o comportamento dos juízes perante o Código de 73. O problema é que o novo CPC, ele trouxe o saneamento com uma carga muito forte de dever para o juiz. E que os senhores advogados têm a missão de cobrar dos juízes. Porque, hoje em dia, o juiz não pode mais se furtar a fazer o saneamento do processo. E tanto isso é verdade que o Código ele fala do saneamento do processo em diversas passagens. Eu contei umas 8. E ele estipula 4 tipos diferentes de saneamento do processo. Ou seja, então, se isso não é uma obrigatoriedade de que haja o saneamento, eu não sei o que pode ser. Porque se o Código Antigo falava em saneamento só na audiência preliminar e agora fala 4 tipos, 4 modalidades de saneamento, ou seja, não é possível que o juiz, hoje em dia, vai superar essas etapas, vai superar esse tipo de controle do processo para deixar para fazer isso na sentença. E por que isso é importante? Porque quanto mais rápido o juiz fizer o controle das irregularidades e quanto mais rápido ele sanar essas irregularidades, melhor para todo mundo, melhor para todos os sujeitos processuais, porque a gente não vai ter retrocessos, a gente não vai chegar na sentença e o juiz não vai saber o que fazer, ou ter uma irregularidade que o juiz vai fingir que não vê porque já está na fase de sentença, vai evitar que no recurso tenha algum tipo de irregularidade grave. Então, a ideia do saneamento veio com muita força no novo CPC, justamente para possibilitar que as partes e o juiz elas tenham um controle maior sobre qualquer tipo de vício, qualquer tipo de mácula que o processo pode ter no seu caminhar. E aí, ele fala em 4 tipos, como eu falei. Primeiro, tem o chamado saneamento preliminar, que está no artigo 352, ou seja, após a réplica, especialmente se o juiz está vislumbrando a possibilidade de julgamento antecipado, seja parcial ou seja total de mérito, o Código dá o prazo de 30 dias para que o juiz indique, né, qual é o vício que está existindo no processo. Geralmente, nessa fase, é muito comum ter algum vício relacionado à procuração, não são vícios muito graves, mas se o juiz já vislumbrar a possibilidade de julgamento antecipado e verificar algum tipo de vício, ele dá a oportunidade, o prazo de 30 dias, para que isso seja sanado.
Uma outra modalidade de saneamento é o saneamento judicial, que está no artigo 357, que é o que a gente hoje em dia já tem, de certa forma, na prática, que é o saneamento em gabinete. Esse saneamento para o juiz é um saneamento um pouco mais cômodo, porque ele não precisa agendar pauta, ele não precisa, enfim, perder o seu tempo numa audiência que, às vezes, você fazendo um saneamento em gabinete, você demora em torno, sei lá, 1 hora, 2 horas, e, às vezes, numa audiência, você vai demandar atos cartorários, e você vai demandar presença, e, às vezes, pode demorar um pouco mais. Esse saneamento em gabinete, ele é eficaz e ele é importante, então, se ele já existir, já é um bom começo. Se os juízes começarem a fazer o saneamento, ainda que seja em gabinete, ele já cumpriu a missão do Código. E após esse saneamento, após essa decisão de saneamento, as partes vão ter 5 dias para esclarecimentos. E é importante que os advogados estejam atentos a esses esclarecimentos. Por quê? A decisão de saneamento, ela estabiliza. Depois dessa fase, desse ato de saneamento, essa decisão ela vai estabilizar, e se não tiver tido na decisão nenhum conteúdo daquelas hipóteses do 1015, ela vai ficar estável e você não vai poder nem agravar. Você vai ter que, qual eventual problema, você vai ter que alegar na apelação, nas razões de apelação ou de contra-razões de apelação. Então, é importante que os advogados estejam atentos a esses pontos que o juiz colocar no saneamento. Qual é um ponto que é muito comum, às vezes, que os advogados deixam passar e que eu acho importante vocês estarem atentos? É a questão da delimitação dos fatos. Muitas vezes, o juiz faz uma delimitação dos fatos controvertidos e, às vezes, as partes elas querem um pouco mais. Às vezes, o juiz fala bem assim, um exemplo, a parte pede o requerimento, pedido de algum dano material, algum dano moral, e, enfim. O juiz, muitas vezes, ele não especifica que tipo de dano material é esse. E, muitas vezes, as partes elas querem que esse dano seja especificado para que a gente tenha a exata noção da extensão que o juiz pode dar a esse dano. A questão das provas. Né? Às vezes, o juiz ele decide alguma prova pela produção de alguma prova, ou, muitas vezes, o pior ainda, quando ele indefere alguma prova que a parte ela faz questão da prova. Então, esse é o momento dos advogados peticionarem nesse prazo de 5 dias e pedirem algum esclarecimento sobre isso. Enfim, esse é um controle que também precisa ser feito pelos advogados. O que hoje em dia também não acontece, porque também é muito cômodo para os advogados deixar o juiz ir tocando o processo, né, e sem movimentar muito nenhum tipo de controle. Mas agora, com a estabilização dessa decisão de saneamento, é muito importante que os senhores estejam atentos ao conteúdo dessas decisões de saneamento. Bom, esse foi o segundo, que é o em gabinete. O terceiro é o saneamento negociado. E aí, nesse caso, dependeria de homologação. O que é o saneamento negociado? Bom, aqui a gente já tem que imaginar uma evolução cultural nossa, dos operadores de direito, muito grande. Porque o que o Código fala? Ele o tempo todo fala em cooperação. Ele o tempo todo dá autonomia às partes. Ele o tempo todo fala que as partes elas podem contribuir e devem contribuir para o procedimento, não deixando tudo na mão do juiz. E esse saneamento negociado é a possibilidade de os advogados separarem o conflito de direito material do processo. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes, os advogados eles ficam extremamente passionais em relação ao direito material e eles transferem isso para o processo. E aí acaba brigando nos dois polos. Você acaba brigando em relação ao direito material em si, que enfim, lógico que não precisa haver convergência, mas aí os advogados acabam levando essa briga, essa paixão, para o processo e acabam brigando também sobre questões processuais que não precisam. Então, o que o Código autoriza? Autoriza que os advogados, né, super evoluídos, se encontrem no escritório e façam o saneamento, um saneamento negociado e apresentem para o juiz. Juiz, olha só, a gente quer usar o processo a nosso favor.
A gente não quer brigar também sobre o processo. Então, é o seguinte, a gente já delimitou aqui as questões de fato, as questões de direito, as provas que a gente quer produzir, a gente já delimitou tudo. Apresenta para o juiz. É claro que hoje, a gente vindo de uma cultura de litigiosidade muito grande, né, assim, de educação, a gente foi educado, né, desde a faculdade para litigar, a gente não imagina a gente tendo essa maturidade, os advogados tendo essa maturidade de sentar para compor sobre procedimento e apresentar isso para o juiz. Eu acho que até o juiz vai levar um susto, vai falar, não é possível. Mas essa possibilidade ela existe no novo código e os senhores poderiam aproveitar isso para fazer do procedimento um pouco mais próximo do que seria mais adequado para o direito material. Apresentando esse saneamento negociado, o juiz ele vai verificar, obviamente, fazer um controle, né, da regularidade, principalmente das questões processuais, e aí ele vai homologar. Se ele homologar, ele está vinculado. Então, essa é a terceira hipótese de saneamento hoje no Código. A quarta hipótese, que é o objeto da fala de hoje, é o saneamento compartilhado. O que é isso? O juiz, da mesma forma que nós tínhamos lá aquela audiência preliminar onde deveria ser feito saneamento e muitas vezes não era, o juiz marca uma audiência para fazer esse saneamento junto com as partes. Ou seja, ele chama as partes e fala, olha, aqui a situação é um pouco mais complexa, não precisa, embora o código fale de complexidade, não precisa ter a complexidade. Existe até um enunciado do Fórum Permanente de Processo Civil dizendo que para esse saneamento, essa audiência de saneamento, não precisa da complexidade que o código fala. E é a oportunidade que o juiz tem de estar com as partes e de que todos conversem e dialoguem sobre como que vai ser aquele saneamento. Só que essa audiência de saneamento, ela é mais importante do que isso, porque ela não vai se prestar só para esse saneamento. Nessa audiência, em primeiro lugar, aproveitando que todos estão ali presentes, que todos estão ali em contato, o juiz deve tentar, obviamente, a autocomposição. O juiz deve tentar fazer um acordo antes de iniciar a fase, essas fases de questões processuais. O juiz ele deve tentar mais uma vez o acordo. Mesmo que as partes já tenham tentado, compete ao juiz a todo momento. Vocês sabem que o Código trouxe essa questão da conciliação e da mediação de modo muito forte. Então, o juiz, a todo momento, tem que incentivar a conciliação e a mediação. Bom, não quero conciliar, então vamos passar para o saneamento. Nesse momento, qual é o objeto do saneamento? Como eu falei, o primeiro, as questões processuais pendentes. O juiz vai resolver qualquer tipo de preliminar, questão de prévia em relação a prejudicial, de mérito, ou então alguma preliminar relacionada, enfim, a qualquer pressuposto processual, condição da ação, e superar essas questões processuais para que o processo possa prosseguir. Depois disso, ele vai fazer a delimitação das questões de fato e das questões de direito. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção dos senhores para que estejam bastante atentos a essa delimitação que o juiz fizer, porque os senhores podem interferir nisso para acrescentar ou para tirar essas questões que foram colocadas pelo juiz. Na verdade, antes mesmo do novo código, eu tinha o hábito de fazer isso na audiência preliminar, e sempre dava super certo. Muitas vezes eu já ia com os pontos controvertidos anotados, mas, quando chegava lá, eu sempre dava oportunidade para os advogados falarem se queriam complementar, se estava de mais, se estava de menos. E isso acaba trazendo assim, mais legitimidade para aquela decisão, para aquele ato. Então, eu sempre achei muito importante, eu já fazia isso, e agora o Código trouxe essa possibilidade. Outra coisa, vai ser o momento em que as partes vão poder delimitar as provas que elas pretendem produzir. Né? E o juiz também, nessa oportunidade, vai poder deliberar sobre o ônus da prova, ou seja, com quem vai ficar o ônus de provar cada fato daquele que foi considerado controverso. Nessa audiência, o Código fala que as partes já têm que levar as testemunhas, então é importante que o rol de testemunhas seja levado nessa audiência, porque nas outras hipóteses, as partes terão 15 dias, mas nessa não, nessa audiência eles têm que levar já o rol de testemunhas. E se for o caso de perícia, se for o caso de deferimento de perícia,
é importante que as partes já estabeleçam, que o juiz já estabeleça o calendário dessa perícia, né, para que as partes já saiam dali com toda a programação de quem será o perito. Aliás, o consenso em relação ao perito também é uma coisa que eu já fazia no Código Antigo e agora o Código traz essa possibilidade, ou seja, das partes indicarem qual é o perito que seria imparcial para resolver o problema. Então, fixe o calendário, já sai dali com menos atos processuais para o cartório. Então, vocês vejam bem, até agora a gente falou no mesmo ato de saneamento, tentar a autocomposição, fazer o saneamento compartilhado, fazer o calendário processual em relação à perícia, e tem uma quarta possibilidade das partes aproveitarem esse ato, aproveitarem a presença de todos nesse ato, para fazer o que a gente chama de negócios processuais. Aí vocês me falam, mas como a gente vai fazer negócio processual? Bem, o Código, ele traz amplas possibilidades da parte dispor sobre atos e sobre o procedimento, né? É uma novidade, a gente ainda não vê muito na prática, eu acho que os advogados ainda estão tímidos em relação a compor sobre atos e sobre o procedimento, mas o fato é que o Código traz esse poder de autorregramento das partes de forma muito, muito, muito forte. E aí eu fiquei pensando em algumas hipóteses de negócios processuais que os advogados poderiam aproveitar o ato de saneamento para tentar fazer o negócio processual e apresentar isso para o juiz para aproveitar aquele ato. Bom, as partes podem compor, por exemplo, sobre o rateio das custas processuais, para que isso não fique, por exemplo, a questão da perícia, quem vai pagar, porque muitas vezes o Código fala, né, que quem vai pagar, mas as partes podem dispor de forma diferente. Eu já fiz uma vez eu estava fazendo uma vez uma mediação num processo ambiental, onde houve uma composição em relação a qual empresa que pagaria a perícia, por exemplo. Convenção sobre prova, né, que eu falei, a gente pode escolher o perito, escolher como que vai se dar essa prova pericial. Você pode dispensar assistente técnico, pode aproveitar o ato para falar, juiz, a gente não vai indicar assistente técnico, a gente concorda em não indicar assistente técnico, a gente não quer alegações finais, a gente não vai fazer, depois do ato da perícia, depois do laudo, a gente só quer ser intimado para a gente saber o resultado, mas a gente não quer alegações finais, a gente já quer que vá logo para a sentença. Então, isso otimizaria muito o processo, né, o tempo do processo. Sobre prazos e formas de intimação, é um momento que as partes podem falar, olha, daqui para frente a gente quer aumentar ou reduzir o prazo de intimação, acabou a perícia, a gente quer, ao invés de 15 dias para manifestar, a gente quer 5 dias só para manifestar, e pode ser só pela imprensa ou só para o WhatsApp, enfim, hoje existem várias formas, né, de comunicação entre as partes, e as partes podem deliberar sobre isso. Outra coisa importante, já pode aproveitar esse ato para deliberar sobre pacto, por exemplo, na execução, algumas questões da execução, como pacto de empenhorabilidade, em relação a algum bem específico, algum bem da empresa, por exemplo, que eles não querem que toque, ou algum bem que eles querem que toque, algum bem que eles querem que, em caso de perícia, seja aquele bem colocado à disposição do juízo. Acordo para não promover execução provisória, as partes podem deliberar isso, olha, depois da sentença, ninguém vai executar provisoriamente até ter uma decisão definitiva, até ter o trânsito em julgado, até ter a solução definitiva. Então, os senhores vejam as potencialidades que nós temos, não só no novo Código de Processo Civil, mas potencialidades que podem ser utilizadas nesse ato de saneamento, nessa audiência de saneamento. É claro que esses negócios processuais, elas podem ocorrer em qualquer momento no processo, inclusive antes do processo, né? Já existem alguns contratos que eles já prevêem a possibilidade de convenções processuais sobre o procedimento. Agora, esse ato também é uma oportunidade em que as partes, estando presentes, elas podem já fazer algum tipo de composição sobre questões do processo. Agora, essa composição, em relação a esses negócios processuais, ela é ilimitada? Não, não é. Né? As partes não podem dispor sobre qualquer coisa do processo. As partes não podem pretender fazer do processo um procedimento de arbitragem.
E essa é a grande discussão hoje que nós temos na doutrina. Quais seriam os limites desses negócios processuais? Bom, 3 aspectos a gente tem que considerar para esses limites. Primeiro, as partes não podem dispor sobre nenhuma questão que vá prejudicar a boa administração da justiça. Então, o que elas deliberarem, é claro que elas têm uma margem de disposição, mas elas não podem inviabilizar um cartório e nem o bom andamento administrativo, né, do Poder Judiciário. Então, elas têm que estar atentas a esse limite da administração. Outra, óbvio que elas não podem negociar sobre nada que seja ilegal, né, nem no plano do direito material e nem no plano do direito processual. Então, por exemplo, as partes não podem compor sobre questões de ordem pública. Né? As partes não podem compor sobre coisa julgada. Vamos afastar a coisa julgada, um exemplo. Vamos afastar algum vício absoluto. Não pode. Competência absoluta, as partes podem dispor sobre competência absoluta? Eu entendo que não. Mas o pessoal da arbitragem já está começando a falar que entende que pode, por exemplo, afastar a competência absoluta. Eu entendo que essas questões de ordem pública no processo não podem ser afastadas porque não estão no âmbito de disponibilidade da parte. Mas, enfim, existe essa discussão. E um outro limite. As partes não podem dispor sobre prerrogativas do juiz. Ou seja, as partes não podem limitar nenhum tipo de prerrogativa que está na esfera do juiz. Né? Então, existe hoje uma grande discussão a respeito das provas. As partes podem deliberar que o juiz não vai produzir nenhuma prova? Eu entendo que não. Por quê? Porque isso não está... É claro que isso a gente entraria numa discussão bem maior sobre os poderes instrutórios do juiz no processo. Mas eu, particularmente, entendo que não. Entendo que as partes elas podem deliberar sobre a sua produção de provas. Mas, se tiver alguma outra prova que o juiz quiser produzir para a sua convicção, as partes não poderiam limitar. As partes não poderiam dispor sobre isso. Agora, isso é controvertido. Né? Isso existe essa discussão, mas eu entendo que esses 3 limites, eles seriam realmente muito importantes para que existisse não só um controle pelas partes, como também pelo próprio juiz. Então, essas são as novidades em relação ao saneamento. Eu falei tudo de forma bem resumida, mas o que tem que ficar fixado é o seguinte, é que esse ato ele é importante, ele tem que começar a ser mais produzido pelos juízes, ele tem que ser mais controlado pelas partes, e os senhores têm que ficar atentos a todas essas potencialidades que o novo Código de Processo Civil traz em relação a essa manifestação de vontade, esse poder de autorregramento da vontade das partes no processo. Tá? Então, com isso, eu encerro aqui, agradeço imensamente a atenção dos senhores. Muito obrigada.